Por onde começar a ler Nietzsche? Eu vou responder essa pergunta comentando aqui um vídeo que o Leon e a Nilce fizeram respondendo essa pergunta, porque faz muito sentido o que eles falam, mas eu queria fazer algumas observações acerca do que eles falam também para esclarecer ainda mais a questão. Então, fica comigo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Esse aqui é o vídeo. Vamos lá. Felipe, uma pergunta ao Leon. Comecei a ler Nietzsche, comecei por Crepúsculo dos Ídolos. Acho que se encaixa em nosso momento político. Ele não mandou a pergunta, mas eu acho que era um comentário. Você tem algo a comentar? Nietzsche, você começar por Crepúsculo dos Ídolos, não faz isso com você, não. Todas as obras chamam do Nietzsche tardio, né? Você tem o Et Homo, Crepúsculo dos Ídolos, qual que é o outro? Também tem mais um que eu esqueci o nome agora. Além do bem e do mal? Não, isso é bem antes. Todas essas obras são muito complicadas. Primeiro, porque tem uma especulação, eu acho que tem um fundo de verdade, que o Nietzsche já estava afetado já com a doença dele. Deixa eu falar um pouco sobre a loucura aqui, a doença e tal, e essa categorização. Não há consenso sobre a categorização, tá? Mas é possível apresentar uma certa categorização das obras do Nietzsche. E também, que fique dito, não há consenso sobre qual que é a obra que vai te introduzir melhor ao assunto. É claro que eu vou apresentar aqui o meu posicionamento, o Leon vai apresentar o dele, mas professores diversos vão apresentar outros posicionamentos. Você escuta o que eu estou falando, entende as minhas justificativas e tenta julgar por conta própria. Eu vou te mostrar, lá na minha escola de filosofia, tá aparecendo aqui? Tá. Essa é a aula sobre o Nietzsche lá dentro, tá? E vou pegar a apostila dele aqui. Acho que tá cortado. Deixa eu diminuir e aumentar aqui. Acho que assim fica melhor. Ó, assim que eu divido a aula do Nietzsche lá dentro, tá? Vida e obras, pluralismo, perspectivismo e experimentalismo, tragédia ática, espírito dionisíaco e apolíneo, a noção de valor, e aqui eu pego Além do bem e do mal, genealogia da moral, a morte de Deus, eterno retorno, amor fati e além do homem, ou super-homem. O que o Leon está falando está aqui. A obra do Nietzsche pode ser colocada assim, ó. A primeira obra de todas é O Nascimento da Tragédia, 1872. Todas as outras são essas aqui. Uma categorização possível é pegar O Nascimento da Tragédia e pegar essas considerações intempestivas e categorizar como o Nietzsche primeiro, o de juventude. Uma segunda etapa é falar do humano demasiado humano, Aurora, Gaia Ciência, e colocar numa fase intermediária. Assim, essa fase que ele criticaria o positivismo, a concepção de ciência da sua época. E uma terceira categorização começaria aqui, ó, no Assim Falava Zaratustra em diante. O que o Leon está falando é que existiria uma última categorização que é a partir daqui, Crepúsculo dos Ídolos até o final, sabe? E é isso que ele está dizendo para que você não faça. Não comece lendo o Crepúsculo dos Ídolos, porque essa seria das fases possíveis de categorização a última. E, portanto, uma que ele já está fazendo revisões das ideias e, portanto, você precisaria saber quais são as ideias que ele está revisando, então não comece aqui. Só uma observação, essa vontade de poder aqui, ela é uma obra que não foi publicada pelo Nietzsche, é uma obra que foi editada depois da morte dele, muito manipulada, inclusive para parecer nazista. A irmã dele era nazista e ela edita essa obra propositalmente para que endosse certas ideias do nazismo. Então ele está falando, veja, a partir daqui, ó, não comece aqui, é isso que ele está falando. Ele vai defender que você precisa começar a partir daqui. Opa, a partir daqui. Então vamos lá, eu concordo com ele, tá? Ele vai excluir o Assim Falava Zaratustra e vai se localizar nessas duas aqui. Principalmente nessa aqui. E eu concordo com ele, vamos ver como é que ele desenvolve para que eu faça algumas observações aqui. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui e reenquadrar isso aqui, né? Vamos. Tipo de linguagem que ele usa, algumas coisas, os ataques à irmã e à mãe no Et Homo, que tipo assim, é umas coisas que não... É uma falta de finesse que o Nietzsche anterior acho que não tinha. Mas se você quiser... eu queria falar um pouco sobre isso também. Ele está falando que uma justificativa para que você não leia isso é porque a loucura já o teria afetado. O Nietzsche fica louco no final da vida,
Muitos falam que é em decorrência da sífilis que ele teria contraído antes. Há controvérsia, inclusive, se foi por causa disso, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui em que eu comento o caso da loucura do Nietzsche em diálogo com um professor amigo meu do Departamento de História da USP, professor Daniel Gomes de Carvalho. Ele coloca em xeque, inclusive, essa tese de que a sífilis teria colocado o Nietzsche em loucura no final da vida. Mas eu discordo dessa tese porque a loucura teria afetado os textos do Nietzsche. Porque esse aspecto belicoso, violento, se a gente quiser dizer, está presente em outras obras distantes do período final. O Nietzsche é um filósofo que não vai só contra ideias, ele materializa essas ideias nas figuras históricas. Ele bate no Sócrates e não só nas ideias do Sócrates. Ele bate no Schopenhauer e não só nas ideias do Schopenhauer, entende? Então, ele meio que suspende essa regra do mundo intelectual de que você precisa lidar com ideias e não com pessoas. Ele já é violento antes. Portanto, dizer que ele é violento no final da vida por causa da loucura não procede, segundo eu penso. Mas vamos lá. Se quiser começar, é bom você pegar o Nietzsche, tipo, do meio, que é, tipo assim, é a solidificação da filosofia dele. Você tem um Nietzsche, tipo assim, jovem, um muito jovem, que é tipo o Nascimento da Tragédia, que não tem nada a ver com o Nietzsche que veio depois. Mas tem um Nietzsche já formando as ideias dele, que você vai pegar no Humano Demasiado Humano. O Nietzsche do Nascimento da Tragédia, não é que não tem nada a ver com o que veio depois. O estilo muda muito. O Nietzsche primeiro, que é a primeira obra, O Nascimento da Tragédia, é um Nietzsche muito influenciado pelo Schopenhauer, que ele depois rejeita. É muito influenciado pelo estilo de fazer filosofia do século XIX, que é o idealismo alemão. E, basicamente, O Nascimento da Tragédia é assim. Eu vou resumir e vou dizer por que ele permanece em tema na obra posterior. O Nascimento da Tragédia é uma tese sobre o que é a cultura grega antiga. Em resumo, isso. E qual que é a tese do Nietzsche, então? Por que é o nascimento da tragédia? Ele vai localizar na tragédia grega o símbolo-chave da cultura grega. Por quê? Porque a tragédia é a principal expressão artística dos gregos antigos. Os gregos antigos tinham, no teatro, a sua principal expressão artística. No teatro havia tragédia e comédia, mas de longe a tragédia era muito mais valorizada. A tragédia grega tem 3 grandes nomes: o Sófocles, o Eurípides e o Ésquilo. O Ésquilo e o Sófocles se parecem mais entre si e o Eurípides destoa deles, segundo Nietzsche. Por quê? Porque o Sófocles e o Ésquilo retratam histórias em que, na leitura do Nietzsche, são conciliados 2 princípios conflitantes, um princípio de ordem e de caos. O de ordem, o Nietzsche vai chamar de princípio apolíneo, em relação ao deus Apolo, que é um deus solar, da ordem, da figuratividade, e o princípio caótico é o princípio do deus Dionísio. O Dionísio é o deus do vinho, é o deus do bacanal, da orgia. Sim, os gregos tinham um deus para isso, né? Para você ver como é que era a cultura grega. E, portanto, o Dionísio simboliza o caos, simboliza a desordem. A desordem ordenada, digamos assim, não a desordem completa. E havia elementos assim. O nascimento do teatro grego, mitologicamente falando, é um culto ao Dionísio, inclusive. O teatro nasce como um culto ao deus Dionísio. E, analisando essas questões, ele vai tentar, então, propor a ideia de que o teatro reúne esses 2 princípios. Isso seria, simbolicamente falando, a cultura grega como um todo. A cultura grega como um todo não teria problemas de abarcar princípios caóticos e de ordem. Até o Eurípides, que tenta suprimir os princípios caóticos e fazer obras de teatro cada vez mais racionalizantes. Em seguida do Eurípides, ou contemporâneo ao Eurípides, era o Sócrates. O Sócrates é aquele que, fora do teatro, na filosofia, tenta instaurar o princípio de racionalidade absoluto. Ele vai dizer que isso é uma deturpação da cultura grega. Isso vai estar presente, inclusive, na obra tardia, que o Leon está dizendo, que não tem nada a ver com a primeira. Tem um capítulo aqui do Crepúsculo dos Ídolos, que é um dos livros tardios, que vai se intitular, deixa eu ler, O Problema de Sócrates, em que ele vai retomar essa tese de que a cultura grega, na verdade, foi deturpada, ela estava em decadência quando Sócrates apareceu. Então, ao contrário do que a gente pensa, o Sócrates não é o ápice da cultura grega. O Sócrates é a decadência da cultura grega. É isso que o Nietzsche vai defender. Por quê? Porque ele
ele rompe com esse princípio harmonizador entre ordem e caos e quer enfatizar só na ordem. Só que isso é cortar o ser humano pela metade e, portanto, deturpar a natureza humana. Nietzsche não utilizaria a palavra natureza humana, mas é deturpar quem somos nós, ou a potência que nós poderíamos realizar. Então, eu diria, tudo isso para dizer, a primeira obra do Nietzsche ela é abandonada em estilo, mas a temática permanece até o final. Percebe? Mas vamos lá. Mais o Nietzsche que eu considero assim, o Nietzsche hardcore, esse Nietzsche que a gente conhece, é o Nietzsche do Além de Bem e Mal, do Assim Falou Zaratustra, é Zaratustra ou Zaratustra? Um dos dois, eu nunca sei. E o Nietzsche do Genealogia da Moral. O Nietzsche mais fácil de entender é o do Genealogia da Moral. O Assim Falou Zaratustra, um dos dois, esquece. Você só vai ler ele depois de você ter lido pelo menos o Além de Bem e Mal, tá? Porque ali ele coloca em forma meio que poética a filosofia dele, uma coisa que ele faz de forma mais discursiva, não totalmente, porque em aforismo, no Além de Bem e Mal, mais fácil de entender. O Leon confunde aqui, é super normal, tá? Não é um erro, não. É discursivo com dissertativo. O discurso pode ser poético, pode ser em formato de prosa, mas a dissertação, que é o que ele quer dizer na verdade, é um gênero textual que se caracteriza por explicar uma ideia. O maior exemplo de texto dissertativo é uma aula. O professor chega em sala de aula, tem uma ideia para explicar, e ele explica aquilo por meio de exemplos, por meio de metáforas, ele destrincha aquela ideia o máximo que ele pode. Isso é um típico texto dissertativo. E por que o texto dissertativo é melhor para iniciar? Exatamente por isso. Porque o objetivo do texto dissertativo é desenvolver ao máximo uma ideia. Portanto, é utilizar de certa didática. Por isso que ele é mais aconselhável para iniciantes. E, de fato, o Genealogia da Moral, que é esse livro aqui, ó, ele é dissertativo. Inclusive, os capítulos do Genealogia da Moral são intitulados dissertação. O Nietzsche fala textualmente isso. No capítulo 1 é intitulado Primeira Dissertação. Bom e mal, bom e ruim. O capítulo 2 é Segunda Dissertação. Culpa, má consciência e coisas afins. E o terceiro capítulo é Terceira Dissertação, o que significam ideais ascéticos. Então aqui, por ser um texto dissertativo, é mais indicado, e eu concordo plenamente com o Leon aqui. É a fase em que ele condensa, essa fase em que ele escreve o Zaratustra, o Genealogia da Moral, o Além de Bem e Mal, ele condensa as reflexões dele em torno da questão do valor, ou valor dos valores. É uma questão que nós em filosofia chamamos de metaética. A ética é a parte da filosofia que se pergunta como nós devemos nos comportar em relação uns aos outros. Só que a ética pressupõe uma série de conceitos. Talvez o conceito mais evidente que ela pressupõe é o conceito de liberdade. Por quê? Porque se não formos livres, não faz nem sentido perguntar o que nós devemos fazer. Nós não temos escolha. Então, é um pressuposto da ética. A metaética vai investigar esses pressupostos da ética. Outro pressuposto da ética é a própria noção de bem e mal. Ou seja, se eu me pergunto qual que é a melhor conduta a fazer, eu estou pressupondo que há uma melhor conduta a fazer. E, portanto, que há um critério do que é melhor e do que é pior. Então, quando eu paro de pressupor e me pergunto de onde vem o critério, eu estou fazendo metaética. Eu estou indo para os pressupostos da ética. E o que o Nietzsche faz aqui é se perguntar, bom, bem e mal sempre existiram ou foram inventados? Ele vai se posicionar, foram inventados. Quando foram inventados? E aí ele vai investigar, inclusive com vários elementos do nascimento da tragédia lá, tá? Evidenciando mais uma vez que o nascimento da tragédia não é abandonado, não há uma mudança completa. Então, é sobre isso que é essa obra. E isso meio que condensa as investigações nietzschianas como um todo, assim. Essa investigação sobre o valor dos valores. Os valores são bem e mal. Tá, mas como é que eu avalio que o bem e o mal são o que são? É essa a grande pergunta dessa obra aqui. Mas o mais fácil de ler do Nietzsche é o Genealogia da Moral, porque é um texto discursivo. Porque na maior parte dos textos do Nietzsche, ele escreve aforisma, e o aforismo dele é que são assim, pequenos textos que condensam uma ideia. O aforismo dele é só a conclusão. Ele não mostra o desenvolvimento do raciocínio. Ele coloca como que ele chegou, o que ele está pensando, sabe? Ele não... Ótima observação essa do Leon.
um aforismo é um texto pequeno, é outro gênero. Não se trata de uma dissertação. Então, por exemplo, no Crepúsculo dos Ídolos, que eu e o Leon, que estamos indicando para que você não comece por ele, no primeiro capítulo, é um primeiro capítulo só de aforismos. Se chama Máximas e Sátiras. Nesse primeiro capítulo tem um aforismo que virou ditado popular, inclusive. Ninguém sabe que é do Nietzsche, mas todo mundo fala. O aforismo 8 fala assim: na escola bélica da vida, bélica é relativa à guerra, né? Bellum, em latim. Na escola bélica da vida, o que não me faz morrer me torna mais forte. Qual foi o ditado popular que virou esse aqui? O que não me mata me fortalece. Isso é um aforismo. Nota que não tem um raciocínio por trás, não tem uma explicação por trás, não tem premissas, não tem isso. Ou seja, um aforismo é feito para que você o explique para você mesmo, para que você reflita posteriormente a leitura. Portanto, exige que você tenha algum repertório para que você interprete aquele negócio. Você pode ter a sensação de que você entendeu. Ah, entendi. Porque, de repente, pode casar com a sua vivência. É verdade, eu já vivenciei isso aqui, eu quase morri e eu saí mais forte. Beleza. Mas você não entende o que esse aforismo quer dizer na obra como um todo do Nietzsche. Por que ele se insere naquele momento? Então, o aforismo tem tem esse paradoxo. Às vezes você pode entender de primeira, porque isso se identifica com a sua vivência, e às vezes você pode passar uma vida tentando, mas o que ele quis dizer com aquele negócio? Sabe? Por isso que não é, talvez, o primeiro contato. Certo? Continua ele aqui. Ele não põe por que ele tá. Enquanto que no Genealogia da Moral ele faz uma coisa diferente. Ele escreve de forma discursiva. Tipo, você escreve uma redação de escola, claro que no estilo próprio dele é um pouco mais complicado. A diferença da redação que ele está falando aqui é que a redação é dissertativa argumentativa. Ou seja, a dissertação, a redação de escola, não quer que você só explique uma ideia, como numa aula. A redação da escola, majoritariamente a redação do Enem, é que você defenda um ponto de vista. Claro, na defesa de um ponto de vista você explica ideias. É por isso que ela é chamada de dissertativa argumentativa. Mas ele escreve, se não me engano, 3 textos com começo, meio e fim, com desenvolvimento do raciocínio, uma coisa que você não recebe do Nietzsche nas outras obras. Então ele é muito mais fácil de entender. Tem umas coisas lá complicadas que são que ele dialoga com a época dele e com a filosofia da época dele. Vai dialogar com Kant, por exemplo, coisas do tipo. Se você não tiver um background ali, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas é muito mais fácil de entender do que qualquer outra coisa que ele escreveu. E, por favor, se você não teve contato com Nietzsche, fuja do Nietzsche tardio, fuja do Et Homo, fuja do Crepúsculo dos Ídolos. Isso não é um texto bom para você começar. Isso é um texto bom para você terminar, tá? E também, para a galera que chega no Nietzsche lendo O Nascimento da Tragédia, esse não é o Nietzsche que a gente conhece. É um Nietzsche completamente diferente, ele muda totalmente a filosofia dele. Depois, esse é um Nietzsche schopenhaueriano, metafísico e coisa. Esse último ponto eu já argumentei, né? Eu discordo dele, mas concordo com o livro inicial. Mas eu quero fazer uma ressalva. Ele é mais fácil relativamente às outras obras, mas ele não é fácil. Por quê? Por um motivo muito simples. O Nietzsche é um filósofo que exige repertório da história da filosofia. Ele faz referência o tempo inteiro à história da filosofia. Então, se você não souber quem é Kant, se você não souber quem é Rousseau, se você não souber quem é Platão, se você não souber quem é Aristóteles, se você não souber quem é Agostinho, esquece. Esquece, você não vai entender. Então, você precisa saber da história da filosofia para ler o Nietzsche. Você precisa. Por isso que é difícil. É complicado. É complexo o negócio. Então, obra inicial. Mas você precisa de um repertório de filosofia. Caso você queira a minha ajuda para adquirir esse repertório de filosofia, talvez você goste de conhecer a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica. O link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu te mostrei aqui uma das apostilas que eu utilizo lá, nenhum dos cursos, porque não é um curso de filosofia, é uma escola, tem mais de 15 lá. Então, o link está aqui embaixo, só clicar, conhecer. Você pode, inclusive, falar com o nosso suporte, lá tem o nosso WhatsApp para você falar direto com a gente. Não se esqueça, você é o que pensa e fique com Sócrates.